Salve, galerinha! Hora daquele resuminho maroto que te ajuda muito aí a gravar os conceitos e principalmente lembrar de tudo que a gente viu na aula desse módulo 1. Módulo 1 aí é o Sistema Financeiro Nacional, de 5 a 10% das questões da sua prova, ou seja, de 3 a 5 questões em média vão cair sobre isso, e a gente já começa falando sobre o que é o sistema financeiro e a ideia do sistema financeiro de aproximar o agente superavitário do agente deficitário. E aí, para isso, nós temos alguns integrantes ali que fazem essa intermediação, né? O sistema financeiro aí, ele vai cuidar de várias coisas além dessa aproximação do sistema de pagamentos, das formas de pagamento, né? Cartão, boleto, débito, crédito, entre outras situações, vai cuidar também da custódia, né, guardar, lembra da clearing house, que a gente demorou para falar dela, né, mas explicamos o que é a clearing house, tudo isso está dentro do sistema financeiro. E aí nós começamos a falar dos integrantes do sistema financeiro. O primeiro deles, o pai de todos, o Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo, que é um órgão normativo e cria as regras de como as coisas devem acontecer. Sempre é bom lembrar desse conceito. Ele não faz nada, ele só cria as regras e manda alguém fazer. Depois disso, a gente falou dos dois braços que nós temos aí desse pai de todos, do Conselho Monetário Nacional. De um lado, nós temos o Bacen, Banco Central Brasileiro, o Bacen ou BC, dependendo como você vai ver. Ele era uma autarquia, mas agora ele tem uma autonomia, né, desde o ano de 2021, e aí tem algumas regrinhas ali que devem ser cumpridas em relação à troca de diretores e presidente, né, a partir desse período, mas a ideia do Banco Central, ele vai executar aquilo que o Conselho Monetário Nacional determinou. Entre algumas dessas execuções que ele tem é a política monetária, a política cambial, política de crédito. Ele também vai fiscalizar aí as instituições financeiras de forma geral. Ele vai emitir papel moeda, ele vai receber o depósito compulsório, ele vai receber, se você não lembra desses detalhes, volta lá para o início lá do nosso preparatório que a gente fala o que é o depósito compulsório, a gente fala também sobre essa fiscalização também aí das instituições financeiras, ele executa aí o controle de crédito e ele que administra a última coisa que nós vimos, que é o SPB. Esse sistema é administrado pelo Banco Central, que também se reúne aí lá na reunião do Copom para definir a Selic e controlar a inflação, que é um dos objetivos que ele tem. Depois a gente falou do outro braço, né, a CVM. Enquanto o Banco Central olha para as instituições, para essas regrinhas todas, a CVM ela vai fomentar os valores mobiliários, fortalecer o mercado de ações, né, e também proteger os investidores, cuidando aí para que nenhum integrante aí cometa práticas ilícitas. E ele também é um órgão normativo e executivo. Ele cria algumas regras e ele também vai, a partir dessas regras, fiscalizar. A ideia ali, além de estimular, ela também quer assegurar o bom funcionamento da Bolsa. E a gente falou o que é a Bolsa, o que é a B3, né? A CVM vai fiscalizar também aí algumas emissões, né, de títulos, de valores, o registro, a distribuição dos valores mobiliários. Depois a gente falou aí da parte de seguros, né, a SUSEP, e também falamos sobre a Previc, né, por mais que não caia aí na sua prova, mas a gente lembrou o que é a SUSEP, o que é a Previc. A SUSEP que vai cuidar aí das entidades abertas de previdência, de seguros também, de resseguros e os títulos de capitalização. E lembramos que acima da SUSEP tem a CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, SPP, SUSEP, P mudo sempre, né? SUSEP, então termina com P, SUSEP está abaixo da CNSP. E para você já saber, tem também a CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, que aí é o órgão máximo desse lado. Abaixo dele tem a Previc, que cuida dos planos fechados de previdência. Lembra, a SUSEP só cuida dos abertos, os fechados tem uma outra entidade que cuida. A gente só adiantou esse tema para não ficar tão vago na sua cabeça, mas na sua prova cai ali até a SUSEP, a CNPC e a Previc não caem, mas é importante você entender isso para a sua vida. Depois a gente falou aí daquele órgão que nos regula, ou melhor, nos autorregula e também nos certifica, a Anbima, as regras da Anbima, os códigos da Anbima, os 4 grandes pilares da Anbima, e falamos até das multas, né,
e das possíveis consequências que você tem ao descumprir as regras da Anbima. Lembrando, você não é obrigado a se vincular à Anbima, mas se você se vincula a esse clube seleto, a esse grupo de pessoas, você automaticamente tem que cumprir essas regras. Depois a gente falou dos tipos de banco, o banco comercial e o banco de investimento, e falamos que foi criada uma regrinha aí para facilitar, inclusive, a emissão de balanço, né, divulgação de balanço dos bancos, o tal do banco múltiplo. O conceito do banco múltiplo é ter duas carteiras ou mais e obrigatoriamente uma delas ser de investimento, o banco de investimento ou banco comercial. E aí falamos que inclusive tem que ter aí um CNPJ para cada carteira dessa, né, para cada um desses bancos, né, banco comercial, carteira de investimento, carteira de crédito imobiliário, por exemplo, mas eu posso aí publicar então um único balanço, e isso foi criado justamente pelo know-how que as instituições já tinham, e isso facilita aí a atuação inclusive dessas instituições. Depois a gente continua falando dos órgãos que fazem parte do sistema financeiro, a B3, Bolsa Brasil Balcão, e tudo que acontece lá, quem pode negociar lá, não posso ir direto, eu preciso de um intermediário, e esse intermediário é a corretora ou distribuidora de valores mobiliários. Esse meu intermediário aqui pode pegar o meu dinheirinho e vai lá, compra a ação do jeito que eu pedi, via home broker ou via mesa de atendimento. Só que além disso, essa corretora ou distribuidora também pode fazer a gestão de fundos e clubes de investimento. Ela pode comprar títulos para ela e distribuir, ou seja, vender, e também pode aí representar os debenturistas. Quem são os debenturistas? Aqueles que compraram debentures, né? Títulos aí de renda fixa, onde eu empresto dinheiro para uma empresa. E eles podem também custodiar os títulos e valores mobiliários. Depois a gente falou da tão conhecida Clearing House, né? Conhecida não, mas bem falada Clearing House, com o objetivo da Clearing House bem específico, que é mitigar os riscos, né? E todos os títulos que são negociados nas três clearing, né? Três não. Volta lá na aula de clearing e relembra, não são três, já existiu três no passado, uma delas foi acoplada pela B3, que é CETIP, né? CETIP não existe mais, está lá na caixinha da B3, e do outro lado eu tenho os títulos públicos que são negociados na Selic. Depois nós vamos para cá, para o nosso pagodinho, né? Nosso pagodinho, o SPB. Quem não entendeu a piada, volta lá para os anos 90, né, onde tinha o SPC, só para contrariar o Alexandre Pires, que é cantor solo, ele era o vocalista dessa banda, né, uma banda que fez bastante sucesso lá nos anos 90, e por isso essa piada infame aqui do professor Wagner. Mas o SPB, então, para a gente fechar, passar a régua nesse módulo 1, ele é o conjunto de regras que faz com que as transações aconteçam no mercado financeiro. E a gente falou sobre essas transações, tem ainda o slide em tela aí, mas tem muito mais gravado já na sua cabeça, pois eu tenho certeza que com todo esse rico conhecimento que a gente está transmitindo aqui nas aulas da Francesca Educação Financeira, o preparatório gratuito de CPA 10, você está gravando esses conteúdos de forma mais leve, mais fácil, e tenho certeza que tu vai fazer uma ótima prova e garantir a tua certificação. Por isso aí, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e comenta aí o que tu está achando das novas aulas da Francesca Educação Financeira e do professor Wagner.